Você já parou para pensar sobre a verdadeira visão cristã sobre o consumo de álcool? Parece um tema simples, mas na Bíblia, o que muitos consideram uma bebida socialmente aceitável é na verdade um assunto complexo e cheio de lições. Muitas pessoas acreditam que o consumo de álcool, seja cerveja ou vinho, é algo trivial. Mas, ao olhar para as Escrituras, encontramos um olhar bem mais profundo sobre o impacto que o álcool tem na vida espiritual. A verdadeira pergunta aqui não é se o cristão pode ou não beber, mas como ele deve viver em um mundo onde o álcool está em toda parte. E se eu te dissesse que, ao entender o que a Bíblia realmente fala sobre isso, você pode transformar a sua vida e a de outros ao seu redor? A Bíblia Sagrada oferece tanto bênçãos quanto advertências sobre o consumo de álcool. E hoje, vamos explorar as lições das passagens bíblicas que falam sobre o vinho, a embriaguez e as consequências do abuso. Isso não é apenas uma questão de consumo moderado ou abstinência, mas uma reflexão sobre como viver uma vida cristã plena, saudável e em harmonia com as promessas de Deus. O que você deve saber sobre o álcool para que ele não afete negativamente sua fé? Vamos juntos descobrir isso. E você vai perceber como as Escrituras falam mais sobre este tema do que imagina. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Você sabia que muitas pessoas que assistem a vídeos como este ainda não são inscritas? Não perca mais nenhum conteúdo transformador. Inscreva-se agora e ative as notificações. Vamos juntos nessa jornada espiritual? A Bíblia Sagrada, ao longo de suas páginas, traz uma abordagem profunda e multifacetada sobre o álcool. Por um lado, encontramos exemplos em que o vinho, especificamente, é relacionado a bênçãos e momentos de celebração. Em diversos versículos, o vinho é simbolicamente associado ao que Deus dá ao seu povo como sinal de alegria e prosperidade. Em Deuteronômio 7,13, por exemplo, a Bíblia menciona as bênçãos materiais que Deus promete ao seu povo. E o vinho faz parte dessas dádivas. El te dará trigo, vinho e azeite, e multiplicará o teu gado, e a tua prata, e o teu ouro. O vinho, nesses contextos, é uma expressão do cuidado divino, um presente do Senhor para aqueles que o seguem fielmente. Mas, como sabemos, a história bíblica também nos ensina sobre os perigos do abuso. E a Escritura não hesita em lançar advertências contra os excessos. Provérbios 23, 29-35 é uma passagem clara que adverte sobre as consequências da embriaguez. Ali, somos alertados sobre a destruição que a bebida pode trazer, não só para o indivíduo, mas para a comunidade ao redor dele. O versículo 29 começa com uma pergunta retórica. Para quem será o ai? Para quem será a dor? Para quem será as brigas? E segue relatando como a bebida leva a decisões impensadas, comportamentos destrutivos e, muitas vezes, ao pecado. Isso nos ensina que, embora o álcool, em si, não seja proibido, o abuso dele pode nos afastar de Deus e das boas decisões. E aqui é onde a sabedoria divina brilha. A Bíblia nos chama à moderação e ao discernimento. Jesus, em sua primeira manifestação pública de poder, transformou água em vinho durante um casamento em Caná, João 2, 1-11, o que reflete a sua disposição em celebrar e abençoar momentos de alegria. No entanto, essa transformação do líquido em vinho não sugere que Jesus endossasse o uso desenfreado de álcool. Pelo contrário, ele nos mostra que a moderação e a sabedoria devem estar presentes em nossas escolhas. O milagre de Jesus ele revela o seu desejo de nos abençoar, mas também nos ensina que o uso do vinho, ou qualquer bebida, deve ser ponderado. A mensagem de Deus sobre o álcool não é simplista, pois nos exorta a viver com responsabilidade. O álcool, como qualquer outra coisa, se torna um problema quando não é controlado, e nos afasta da fé e da verdadeira alegria que vem de Deus. Por isso, a Bíblia não nos oferece uma resposta direta e única sobre o consumo, mas nos chama a discernir quando e como ele pode ou não ser benéfico para a nossa caminhada espiritual. Ao mesmo tempo, nos lembra que a verdadeira felicidade não depende da bebida, mas de uma vida com Deus, da paz interior que só Ele pode oferecer. A reflexão bíblica sobre o álcool nos convida então a um equilíbrio. Deus não nos dá um conjunto de regras rígidas sobre como devemos lidar com o vinho ou outras bebidas, mas nos guia a viver de maneira sábia, cuidadosa e responsável.
Em momentos de celebração, podemos nos lembrar que a alegria verdadeira vem de Deus, e que todas as coisas devem ser feitas para sua glória e honra. O Antigo Testamento oferece uma rica tapeçaria de ensinamentos sobre o vinho, colocando-o em um contexto que nos revela tanto suas qualidades como bênção divina, quanto os perigos que ele representa quando mal utilizado. Em muitos momentos, o vinho é visto como uma dádiva generosa de Deus, especialmente no que se refere à celebração das bênçãos que ele concede ao seu povo. No Deuteronômio 7,13, por exemplo, Deus promete aos israelitas uma terra fértil, onde eles seriam abençoados com trigo, vinho e azeite. Esses alimentos e bebidas, incluindo o vinho, são indicativos da prosperidade divina, da bondade de Deus que se manifesta em formas tangíveis de bem-estar e alegria. Aqui, o vinho não é apenas uma bebida, mas uma expressão da generosidade e do cuidado de Deus com seu povo. De maneira semelhante, no Salmo 104, 14-15, vemos o vinho sendo descrito como algo que traz alegria ao coração humano. Ele faz crescer a erva para os bois, e a planta para o homem cultivar, para que ele tire da terra o alimento. O vinho, que alegra o coração do homem. A alegria que o vinho proporciona é reconhecida na Bíblia, mas sempre dentro de um contexto de moderação e gratidão. O vinho é um presente de Deus, para que a vida humana seja mais alegre e abençoada, um símbolo das dádivas que vêm do Criador. Mas, como sempre em questões espirituais, há um equilíbrio que deve ser mantido, pois a alegria que ele proporciona não deve se transformar em uma busca desenfreada pela satisfação pessoal. No entanto, o Antigo Testamento também nos alerta sobre os perigos do abuso do vinho. Em Gênesis 9, 20-21, encontramos a história de Noé, que após o dilúvio, plantou uma vinha e se embriagou com o vinho que produziu. Esse episódio é um exemplo trágico de como o abuso da bebida pode levar a decisões impensadas e a comportamentos destrutivos. Noé, um homem justo, sucumbiu ao álcool e fez algo vergonhoso diante de seus filhos, o que gerou consequências negativas para ele e sua família. Esse incidente nos ensina que o vinho, quando não controlado, pode levar ao pecado e à perda de dignidade. De maneira complementar, o livro de Provérbios oferece uma advertência clara e direta contra os perigos da bebida alcoólica. Em Provérbios 21, lemos: "O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio." Aqui o escritor de Provérbios não só nos adverte contra os efeitos negativos do álcool, mas também contra a falta de discernimento que vem com o seu abuso. O vinho e as bebidas alcoólicas podem facilmente desviar o homem do caminho da sabedoria e da retidão, conduzindo-o à imoralidade e à destruição. Assim, enquanto o vinho pode ser visto como uma bênção quando consumido com moderação, ele também é um terreno perigoso quando não é tratado com respeito e sabedoria. Esses exemplos do Antigo Testamento nos desafiam a refletir sobre como o consumo de vinho e álcool deve ser abordado em nossa vida. Podemos ver claramente que a Bíblia não condena o consumo de vinho por si só, mas nos adverte sobre os perigos do abuso e da falta de moderação. O Antigo Testamento, portanto, nos ensina que devemos ser cuidadosos e sábios em nosso relacionamento com as bênçãos de Deus, incluindo o vinho. A verdadeira sabedoria bíblica nos convida a apreciar o vinho como uma dádiva, mas sempre sob a orientação de Deus, que nos chama a viver de maneira equilibrada, prudente e fiel. O Novo Testamento oferece uma perspectiva ainda mais esclarecedora sobre o álcool, mostrando não só os ensinamentos de Jesus, mas também as instruções práticas de Paulo, que trazem equilíbrio entre a moderação e o cuidado com os excessos. O primeiro milagre de Jesus, relatado em João 2, 1-11, é um exemplo significativo de como o vinho aparece no Novo Testamento. Durante um casamento em Caná, quando o vinho acabou, Jesus foi chamado para resolver a situação. Ele ordenou que servos enchessem 6 talhas de pedra com água. Então, ao fazer sua transformação divina, ele as converteu em vinho de excelente qualidade. Esse milagre, além de ser um sinal do poder divino de Jesus, também tem um profundo simbolismo. Ao transformar água em vinho, Jesus não apenas supriu uma necessidade momentânea, mas também mostrou que ele é a fonte de toda a alegria verdadeira. Esse vinho novo não é apenas uma bênção para aquele casamento,
mas uma representação do Novo Testamento. Um novo relacionamento com Deus, onde a graça e a abundância divina são derramadas sobre nós. Contudo, a mensagem de Jesus não é uma aprovação irrestrita ao consumo desenfreado de álcool. Ele também nos ensina sobre os limites e as consequências dos nossos comportamentos. Embora o vinho, como no milagre de Caná, seja uma bênção, isso não significa que devemos buscá-lo como uma solução para todas as nossas alegrias. Jesus, ao longo de sua vida e ministério, nos ensinou a buscar satisfação em Deus, não em coisas passageiras. Portanto, ao observar o milagre de Caná, somos chamados a refletir sobre o uso do vinho como algo a ser apreciado com responsabilidade e gratidão, mas nunca como uma fuga ou uma obsessão. Em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação mais prática e direta, dizendo: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Aqui, Paulo claramente faz uma distinção entre o uso moderado e a embriaguez, alertando sobre as consequências destrutivas de se deixar controlar pelo álcool. A embriaguez, segundo Paulo, não só destrói a sobriedade e o discernimento, mas também nos afasta daquilo que Deus deseja para nós. O cristão é chamado a ser cheio do Espírito, a viver com sabedoria e autocontrole, e a evitar tudo aquilo que possa nos levar a comportamentos desregrados. A mensagem é clara. Podemos desfrutar das bênçãos de Deus, incluindo o vinho, mas nunca à custa de perdermos o controle de nossas ações e pensamentos. Além disso, Paulo também aborda a questão do vinho em uma carta mais pessoal, quando aconselha Timóteo em 1 Timóteo 5:23. "Não bebas apenas água, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades." Aqui, Paulo não está promovendo o consumo indiscriminado de álcool, mas sim sugerindo o uso moderado de vinho como remédio para um problema de saúde. Esse versículo nos lembra que o vinho, em pequenas quantidades, pode ter benefícios, como no caso de Timóteo. No entanto, o foco não está no vinho como um prazer, mas como uma solução prática e cuidadosa para uma necessidade específica. Essa orientação de Paulo reflete o equilíbrio que a Bíblia nos chama a ter em relação ao consumo de álcool, prudência e discernimento, com o objetivo de preservar nossa saúde física e espiritual. Assim, o Novo Testamento, por meio dos exemplos de Jesus e das cartas de Paulo, nos ensina que o vinho pode ser uma bênção e, em certos casos, até mesmo uma necessidade prática. Porém, nunca devemos permitir que ele tome o lugar de Deus em nossas vidas, ou que nos leve ao pecado. A moderação, a sabedoria e o autocontrole são os princípios que devemos seguir, sempre mantendo a nossa fé e a nossa relação com Deus acima de tudo. O debate sobre o consumo de álcool no contexto cristão é profundo e envolve diversas perspectivas. Muitos cristãos acreditam que a Bíblia permite o consumo moderado de álcool, pois há passagens que demonstram que o vinho pode ser uma bênção quando consumido com responsabilidade. Como vimos nos exemplos de Jesus e Paulo, o vinho é apresentado como algo que pode ser desfrutado com gratidão e sabedoria. A moderação, portanto, é vista por muitos como a chave para o uso saudável dessa dádiva divina. Esses cristãos argumentam que a Bíblia não proíbe o consumo de álcool em si, mas sim a embriaguez e o abuso. Eles acreditam que o consumo moderado de vinho, quando realizado com discernimento e dentro de um contexto saudável, não deve ser visto como pecado. Porém, outros cristãos defendem a abstinência total do álcool, baseando-se nos perigos do abuso e nas consequências sociais e espirituais que ele pode gerar. Para esses cristãos, o risco de se tornar escravo do álcool ou de causar escândalo aos outros torna a abstinência a escolha mais segura. Eles apontam versículos como Romanos 14:21, que diz: "É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Pará, argumenter que." Em muitas situações, a abstenção é uma maneira de evitar causar danos à fé e ao bem-estar dos outros. Essa postura busca proteger não apenas o indivíduo, mas também a comunidade de fé, preservando a harmonia e o testemunho cristão. Os que defendem a abstinência total destacam que o impacto do álcool vai além do simples prazer pessoal. O abuso do álcool pode levar a um comportamento destrutivo, afetando a saúde, a moralidade e até mesmo os relacionamentos familiares e sociais. Para muitas pessoas,
O álcool se torna uma porta de entrada para vícios mais profundos e para a perda de controle, algo que a Bíblia claramente alerta contra. Além disso, há um forte apelo bíblico para não ser um obstáculo para os outros. Se o consumo de álcool pode levar alguém a tropeçar na fé ou cair em pecado, a abstinência total é vista como um ato de amor ao próximo e um reflexo de preocupação com o bem-estar da comunidade cristã. Por outro lado, os defensores da moderação acreditam que a Bíblia, ao mencionar os benefícios do vinho, mostra que ele pode ser consumido com prazer, mas sempre com discernimento. Eles argumentam que a vida cristã não é uma questão de proibições rígidas, mas de sabedoria e maturidade. Eles acreditam que cada pessoa deve ser guiada pela sua própria consciência e pelo Espírito Santo, tomando decisões que honrem a Deus e não tragam escândalo ou ofensa aos outros. Dessa forma, o consumo de álcool, quando feito de maneira equilibrada e responsável, é visto como parte da liberdade cristã, sem cair no pecado. Portanto, o debate sobre moderação versus abstinência é uma questão complexa, que exige discernimento, oração e sensibilidade. Em última análise, a decisão sobre consumir ou não álcool deve ser tomada de acordo com a fé individual e o desejo de honrar a Deus em todas as áreas da vida. O princípio fundamental que a Bíblia nos ensina é o da responsabilidade e do amor ao próximo, sempre buscando a edificação da comunidade e a preservação da santidade pessoal. A Bíblia é clara ao advertir contra os perigos do abuso do álcool, mostrando que a embriaguez não leva a bons resultados. Provérbios 23, 29-35 descreve com precisão os efeitos destrutivos da bebida em excesso. Ai de ti, que o vinho provoca. Ai de ti, que o licor arrebenta. Esse versículo revela as consequências físicas e emocionais que a embriaguez pode gerar, como o sofrimento, a desorientação e a perda do autocontrole. A Escritura descreve com grande realismo as situações que surgem quando o álcool é consumido sem moderação, como as brigas, as mentiras e a sensação de vergonha que vem após a perda do controle. O consumo desenfreado de álcool leva a uma devassidão, um termo que implica em comportamentos imorais e destrutivos, que prejudicam a integridade do indivíduo e sua relação com Deus. A embriaguez distorce a percepção da realidade, levando a decisões que, muitas vezes, têm consequências irreparáveis para a vida espiritual e social. Em Gálatas 5, 19-21, Paulo adverte sobre as obras da carne, que incluem a embriaguez. Ele diz: as obras da carne são conhecidas, e são estas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A embriaguez é listada entre as obras da carne, destacando sua natureza pecaminosa e destrutiva. O uso imprudente do álcool, quando se transforma em embriaguez, não só afeta o corpo, mas também corrompe a alma e a comunhão com Deus. Ao ceder ao desejo de beber em excesso, a pessoa se afasta dos frutos do Espírito, como o domínio próprio, a paz e a bondade, e se vê mais próxima das obras que afastam o ser humano da vontade de Deus. A Bíblia também traz orientações específicas sobre os líderes da igreja. Em Tito 1, 7, Paulo instrui que os líderes da igreja não devem ser dados ao vinho, pois isso comprometeria sua capacidade de liderança e testemunho. Líderes espirituais e aqueles que desejam guiar o povo de Deus precisam ser exemplos de sobriedade e autocontrole. A capacidade de tomar decisões sábias e justas é fundamental para que a igreja se mantenha saudável e fiel à missão de Cristo. O álcool, quando consumido de forma descontrolada, prejudica essa capacidade e pode levar a falhas espirituais e morais graves. Outro versículo que reforça esse princípio é Provérbios 31, 4-5, que afirma: não é para os reis, ó Lemul, não é para os reis beberem vinho, nem para os príncipes desejarem bebida forte, para que bebendo, não se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Este versículo é uma advertência àqueles em posições de autoridade e liderança. O consumo de álcool pode obscurecer o julgamento e a capacidade de tomar decisões justas. O que é essencial
especialmente para aqueles que têm a responsabilidade de liderar outros. O vinho e as bebidas alcoólicas, quando consumidos em excesso, podem levar à perda de clareza mental, fazendo com que as pessoas se esqueçam dos princípios divinos e das responsabilidades que Deus lhes confiou. A mensagem é clara. A Bíblia não só nos adverte contra o abuso do álcool, mas também nos chama a viver de maneira sóbria e responsável. A embriaguez não é apenas um problema físico, mas espiritual. Ela afeta a relação com Deus, enfraquece o testemunho cristão e prejudica a comunidade. Por isso, os cristãos são chamados a evitar a embriaguez em todos os seus aspectos e a buscar uma vida de sobriedade e equilíbrio, onde o domínio próprio seja exercido em todas as áreas da vida. Nos dias atuais, o impacto do álcool na sociedade é inegável. Embora muitos o consumam de forma moderada e sem grandes consequências, as estatísticas revelam um cenário alarmante. Nos Estados Unidos, o álcool está relacionado a cerca de 95 mil mortes anuais, um número impressionante que reflete os efeitos devastadores do abuso dessa substância. São vidas perdidas para acidentes de trânsito, doenças relacionadas ao álcool, suicídios e outros problemas de saúde mental. Esses números evidenciam a realidade do consumo excessivo de álcool e o quanto ele pode afetar não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional e psicológica das pessoas. As consequências do abuso do álcool vão além da perda de vidas. O álcool também é um dos principais responsáveis por problemas de saúde mental. Depressão, ansiedade e distúrbios do sono estão frequentemente ligados ao consumo excessivo de álcool. Ele pode ser um paliativo temporário para aqueles que buscam fugir de suas dificuldades emocionais, mas ao mesmo tempo, piora os problemas psicológicos a longo prazo. A Bíblia nos alerta sobre as armadilhas do álcool e como ele pode dominar a mente e o corpo, afetando a vida espiritual e emocional do indivíduo. A relação entre o abuso do álcool e o aumento de doenças mentais é uma realidade que devemos considerar, especialmente ao pensar na saúde integral do ser humano. Além disso, o impacto econômico do álcool também é significativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de álcool custa à economia cerca de 249 bilhões de dólares anualmente, considerando os gastos com tratamentos médicos, perda de produtividade e outros danos sociais. Esses números são um reflexo de como o álcool afeta não apenas os indivíduos, mas toda a sociedade. Ele não só gera um fardo para os sistemas de saúde pública, mas também contribui para o aumento da criminalidade e da violência doméstica. A Bíblia nos ensina a cuidar de nosso corpo e de nossa saúde, pois o corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19-20. O uso responsável do álcool, portanto, não é apenas uma questão pessoal, mas também uma questão de responsabilidade social. Diante desses dados, muitos argumentam que a abstinência total do álcool pode ser a escolha mais prudente, principalmente quando se considera os riscos elevados do abuso. Embora a Bíblia não proíba o consumo de álcool, ela nos chama a viver de maneira sábia e equilibrada. Quando os danos causados pelo álcool são tão evidentes na sociedade, a abstinência se apresenta como uma medida de proteção, não só para o indivíduo, mas também para sua família e para a comunidade em geral. O cristão é chamado a ser um exemplo de vida saudável, equilibrada e responsável, e a abstinência pode ser vista como uma forma de evitar que o álcool tome o controle da vida. Em um mundo onde o consumo de álcool é amplamente aceito e muitas vezes até incentivado, é crucial que os cristãos revelem uma perspectiva diferente, fundamentada na sabedoria das Escrituras. Ao abraçar uma vida de sobriedade, os cristãos não só evitam os danos do álcool, mas também oferecem um testemunho poderoso para a sociedade, mostrando que é possível viver com alegria e plenitude sem depender de substâncias que oferecem apenas prazer momentâneo, mas que trazem, no fundo, destruição e morte. A pressão social é algo com que todos, de alguma forma, lidam, e para os cristãos, esse é um desafio constante, especialmente quando se trata de questões como o consumo de álcool. Em muitos contextos, o álcool é uma parte essencial das celebrações, festas e até encontros casuais. Amigos e familiares podem insistir, com boa intenção ou não, para que se tome uma bebida. E às vezes, a pressão para se encaixar e ser normal pode ser forte. No entanto, como cristãos,
temos a responsabilidade de definir nossos próprios limites, sempre pautados na sabedoria e nos princípios da Bíblia. Em 1 Pedro 5,8, somos chamados a ser vigilantes e sóbrios. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Essa passagem nos lembra que a sobriedade vai além da simples abstinência do álcool. Ela se refere à necessidade de mantermos a clareza mental e emocional em todas as áreas da vida. O cristão é chamado a ser sensível ao mundo espiritual e a evitar qualquer coisa que possa nos distrair do foco em Cristo. O álcool, quando consumido em excesso, pode afetar essa vigilância e, assim, prejudicar nossa capacidade de discernir o que é certo e errado. Ao participar de eventos sociais, um cristão pode, com muito respeito e firmeza, definir os seus próprios limites sobre o consumo de álcool. Se alguém lhe oferece uma bebida alcoólica, você pode educadamente recusar. Isso não significa afastar-se da pessoa ou da conversa, mas simplesmente demonstrar que sua fé e seus valores são mais importantes do que a pressão de se conformar aos padrões do mundo. Existem muitas maneiras de se divertir e aproveitar a companhia sem depender do álcool, e isso pode ser uma oportunidade de testemunho. Ao recusar uma bebida com graça e sem condenar os outros, você está mostrando que a verdadeira alegria e comunhão não dependem das substâncias, mas da presença de Deus em sua vida. Além disso, muitos cristãos optam por oferecer bebidas não alcoólicas em suas casas ou eventos, como uma maneira de criar um ambiente seguro e acolhedor para todos. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm uma relação difícil com o álcool ou que estão tentando se manter sóbrios. Ao invés de se sentirem isolados ou desconfortáveis, essas pessoas podem se sentir mais à vontade em um ambiente onde a bebida alcoólica não é o foco da celebração. Esse ato de hospitalidade também reflete a prática de amar o próximo como a si mesmo, pois estamos cuidando do bem-estar e das necessidades espirituais e emocionais de nossos irmãos. O cristão também pode recorrer à oração em momentos de pressão social. Se você se sentir tentado a ceder ou perder a paz em situações sociais, é importante buscar a ajuda de Deus, orando para que Ele lhe dê sabedoria, coragem e força para manter os seus princípios. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus em todas as situações, Filipenses 4, 6-7. E a oração é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a resistir às tentações e à pressão do mundo. Quando oramos e pedimos ajuda, Deus nos dá a força necessária para manter nossa integridade e viver de acordo com sua vontade. Portanto, lidar com a pressão social exige uma postura firme, fundamentada na palavra de Deus. Em qualquer situação, podemos nos lembrar de que nossa identidade não está nas expectativas do mundo, mas em Cristo. Quando os cristãos mantêm sua soberania e decisões baseadas na fé, não só resistem à pressão social, mas também se tornam um exemplo de paz e sabedoria para os outros. Esse compromisso com a sobriedade e a integridade se torna uma ferramenta para o Evangelho, pois o mundo observa as escolhas que fazemos. Mesmo em momentos de desafio, temos a oportunidade de glorificar a Deus com nossos exemplos. No mundo atual, as celebrações geralmente giram em torno do álcool, como se fosse um ingrediente indispensável para se divertir ou compartilhar momentos especiais com os outros. Porém, como cristãos, temos uma oportunidade preciosa de redefinir o conceito de celebração. Podemos optar por celebrar a vida, a alegria e a comunhão com Deus de maneira que não dependa do álcool, mas sim da verdadeira felicidade que vem de um coração agradecido e de uma vida transformada por Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,16, somos lembrados a regozijai-vos sempre, um mandamento que nos incentiva a encontrar alegria plena e duradoura em todas as circunstâncias. Esta alegria não está vinculada às coisas efêmeras deste mundo, como uma taça de vinho ou uma cerveja gelada, mas sim à presença de Deus em nossas vidas. Celebrar sem o uso do álcool é uma forma de expressar nossa gratidão a Deus por sua bondade e pela vida abundante que Ele nos dá. Quando optamos por celebrar de maneira sóbria, somos lembrados de que a verdadeira felicidade vem do interior, da paz que Cristo traz,
e do amor compartilhado com nossos irmãos na fé. Uma alternativa saudável e espiritual para eventos com álcool é organizar celebrações sem bebidas alcoólicas, seja em festas de aniversário, casamentos, encontros familiares ou até mesmo em reuniões de grupos de oração. Podemos criar ambientes agradáveis e cheios de alegria, sem que o álcool seja necessário para que as pessoas se divirtam. Oferecer uma variedade de bebidas não alcoólicas, como sucos naturais, águas aromatizadas e refrigerantes, pode ser uma excelente opção para quem deseja celebrar de maneira saudável e responsável. Isso não apenas promove a saúde física, mas também fortalece a comunhão entre os participantes, pois o foco passa a ser na interação genuína, no convívio cristão e no prazer de estarmos juntos, como irmãos em Cristo. Além disso, é importante refletirmos sobre o valor da comunhão cristã nas nossas celebrações. A Bíblia nos ensina que a verdadeira celebração ocorre quando nos reunimos para louvar a Deus e encorajar uns aos outros na fé. Hebreus 10, 24-25. As festas e eventos cristãos podem ser momentos poderosos de edificação espiritual. Ande e oracal. A palavra de Deus e o testemunho mútuo se tornam o centro da celebração. Ao invés de deixar que o álcool dite o tom do evento, podemos focar em atividades que realmente glorifiquem a Deus, como compartilhar versículos da Bíblia, cantar cânticos de louvor, testemunhar as bênçãos de Deus em nossas vidas e orar uns pelos outros. Em muitos casos, a escolha de não consumir álcool durante uma celebração pode ser uma grande oportunidade para praticarmos nossa fé e sermos luz para os outros. Se alguém pergunta por que decidimos organizar um evento sem álcool, podemos aproveitar o momento para compartilhar nossa razão. Que a alegria verdadeira não depende das coisas do mundo, mas de uma vida vivida em Cristo. Podemos testemunhar de como Deus tem nos dado uma vida abundante e cheia de propósito, sem a necessidade de recorrer a substâncias que muitas vezes nos distanciam de nossa verdadeira identidade em Cristo. Ao adotarmos essas alternativas de celebração, não apenas preservamos nossa integridade espiritual, mas também mostramos aos outros que o cristianismo é uma vida de liberdade, alegria e moderação. Celebrar sem álcool é uma forma de honrar a Deus, de nos mantermos vigilantes e de proteger nossa saúde física, emocional e espiritual. Mais do que isso, é um testemunho vivo de que nossa felicidade não está em coisas passageiras, mas em um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. E aí, o que você acha? Será que o consumo de álcool tem realmente o impacto que a Bíblia nos revela? Talvez você já tenha refletido sobre esse tema ou até tomado decisões importantes sobre sua vida espiritual. Mas agora, eu quero ouvir de você. Como você tem lidado com o consumo de álcool na sua caminhada cristã? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência ou sua opinião sobre o que foi abordado aqui. Vamos continuar essa conversa e ajudar uns aos outros a crescer na fé. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos com ensinamentos que podem transformar sua vida. Se você achou que esse conteúdo foi valioso, compartilhe com seus amigos e familiares também. Para aprofundar ainda mais seus conhecimentos e fortalecer sua caminhada com Deus, não perca o próximo vídeo que aparece na tela. É sobre um tema tão poderoso quanto esse, e vai te ajudar a aplicar a palavra de Deus de maneira prática no seu dia a dia. Obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.